Marido pediu o divórcio, está com outra, pecado. Estou sem forças para lutar pela restauração desse casamento. Tá. O passo a passo. O início, o pontapé inicial para se viver uma restauração que não acontece só no seu casamento, mas em todos os âmbitos da sua vida, começa por você. O outro é problema de Deus, não é seu. Então, quando você se posiciona ou quando Deus te reposiciona no seu lugar de filha amada, que se arrepende dos seus erros, confessa, renuncia, ele arranca as raízes de iniquidade, de amargura e te coloca nessa cadeira de filha. A partir desse seu posicionamento na palavra em honra a Deus, ele restaura todas as coisas. A receita de uma restauração, que é a restauração bíblica, não uma restauração com práticas humanas, não, a restauração bíblica, com base 100% na palavra de Deus, é a palavra de Deus, o Espírito Santo e o tempo. Tudo isso, no seu devido lugar, em você, te leva a viver a cura, raízes de amargura e arrependimento também, libertação, confissão de pecados, aonde Deus arranca esses pecados da iniquidade. Então você é liberta. E a santificação, que é a honra a Deus, esse processo progressivo, né, de santificação. É nesse lugar onde é restaurada a sua aliança com Deus, o seu lugar de filha, que Deus trata com o outro. E Deus restaura e alcança e restaura todas as coisas na sua vida. Não é só o casamento, é todas as coisas. É um processo espiritual. Então eu preciso de armas espirituais. Então eu não posso terceirizar ou buscar atalhos para viver uma restauração, buscar receitas prontas de quem já viveu restauração. Muito se fala hoje em dia de especialistas em restauração, mas eu creio apenas em um restaurador, né? Então, sem Jesus, nada a gente pode fazer. Então, a restauração, ela está intimamente ligada à herança dos filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que creem em Jesus e aqueles que buscam a sua vida e a sua aliança com Deus, o seu relacionamento com Deus, porque não existe uma cartilha de restauração, mas existe relacionamento com o Pai. Então, é nesse lugar onde você é reposicionada, você recebe a autoridade de cordeira de Cristo, assentada nas regiões celestiais com Ele, para ter poder de restaurar, né, todas as coisas com Ele. As circunstâncias geralmente são contrárias àquilo que está escrito, àquilo que está na palavra de Deus. Então, se eu sou um cristão, eu vivo por fé. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, por aquilo que está acontecendo na minha vida. Eu vivo por aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito é o que vai dirigir a minha vida, independente das circunstâncias. Então, se eu sou um cristão e eu quero honrar a Deus e eu quero viver a restauração da minha aliança com Deus, não só para viver as bênçãos dessa aliança, mas principalmente por conhecer, por querer ter um relacionamento com o meu Pai, né? Então, esse lugar, ele precisa de ter honra bíblica, em primeiro lugar. Eu não entendo, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, mas o que está escrito na palavra? Então, é para lá que eu vou. E é ela que vai direcionar a minha vida. Então, não basta saber, tem que agir de acordo com o que está escrito. Quando nós terceirizamos o relacionamento com Deus, quando nós terceirizamos a guiança do Espírito Santo na nossa vida, a gente entra em jejum, propósito, campanha, né? E a gente está sempre querendo barganhar com Deus. Veja, se não existe cura na sua vida, se não houve libertação de maldições, de herança, de pecado e etc. na sua vida, como que, se ainda tem as raízes ali, como que você pode dar frutos de bênção se ainda tem maldições, né? Então, do que adianta orar, jejuar, se não se arrepende, não confessa pecado e não abandona o pecado? Então não faz sentido, né? Não faz sentido. A cultura do arrependimento e da confissão de pecados precisa voltar.
E por que nós cansamos? Por que nós desistimos de algo que Deus colocou em nós? Porque a vontade de restaurar um casamento não vem de nós. Vem de Deus, Ele coloca em nós. É Ele. Nada de bom vem de nós, vem dele. Então por que nós cansamos? Porque a gente recebe o chamado, só que a gente não se posiciona na palavra. A gente quer fazer do nosso jeito, segundo o nosso entendimento, a nossa justiça própria, que para Deus é um trapo de imundície. Você sabe o que é um trapo de imundície? É como se fosse um absorvente sujo. Como se você pegasse esse absorvente e quisesse passar em todo mundo ali que te deve alguma coisa, ou para todo mundo que tá te devendo alguma coisa. Então, se eu não me posiciono em honra a Deus, na palavra dele, eu estou fazendo do meu jeito, buscando atalhos, comparações, misturas, desonrando a Deus. Então, como que pode, né, essa pessoa, como que eu posso receber bênçãos se ainda tem maldições na minha vida? Uma coisa que a gente aprende estudando a palavra de Deus em espírito, não buscando a idolatria do saber, mas em espírito, através da revelação do Espírito Santo, quando ele habita em nós, é que tudo quanto a gente lê sobre casamento, a Bíblia toda, de modo geral, mas especificamente sobre casamento, é profético. Representa Cristo e a igreja, né? Num casamento perfeito. Então, quando você pensa, quando você conhece a Deus, quando você pensa como Deus, você tem a mentalidade de Cristo, você entende e você reconhece que Deus, ele é um Deus de alianças e ele não desfaz alianças, né? Então, se toda aliança, né, que ele se refere ali na palavra de Deus também simboliza o nosso casamento, porque o casamento terreno, nosso casamento, revela Deus, é para manifestar o céu aqui na terra. Então, como que pode haver bagunça no meio disso? Então, a glória da segunda casa está se referindo, quando a palavra de Deus se refere à casa, se refere a nós como templo do Espírito Santo, né? Então, essa segunda casa é a nova aliança com Cristo. Então, nessa nova casa, o templo do Espírito Santo, né, que é melhor que a primeira, simboliza o arrependimento, simboliza, né, essa entrada numa nova criatura. Né? O velho homem morre para que nós possamos ser ressuscitados com Cristo, né? E sermos agora nova criatura. Então a glória da segunda casa é melhor que a primeira. Então a casa não é literal, não tá falando literalmente de uma casa, saiu de uma casa, foi para outra casa e a segunda casa é melhor. Isso contradiz completamente a palavra de Deus sobre os ensinos bíblicos de princípios de casamento. Então a gente precisa ter essa consciência. É por isso que nós temos o discipulado, né, da escola em vigência. Muito se fala hoje em dia, especificamente, né, hoje em dia, sobre esse boom, né, aí desse assunto sobre narcisistas e etc, etc, etc. Espiritualmente falando, todas as condições mentais ligadas à mente, à cabeça, são frutos de raízes de idolatria, né, raízes de amargura, raízes de idolatria, que é a mãe de todas as raízes que geram raízes de pecados. Né? Então, quando a gente vai lidar com algo dessa magnitude, seja qualquer situação mental, ansiedade, depressão e etc, etc, a gente tem que entender as renúncias e fazer as renúncias de feitiçaria, de idolatria, ocultismo, principalmente lá atrás dos nossos antepassados, geracional, né? Então, tudo isso aqui é espiritual, gente, e a gente precisa ter discernimento sobre isso. Muito boa essa pergunta. O que você pensava quando diziam, mas se o Bruno não quer? E eu já falei isso pra vocês. Eu falava assim, ele não tem querer. Ele não tem querer. Porque quando a gente entende a palavra de Deus no sentido de autoridade, de soberania, e a gente se rende a ela, mesmo sem entender, não precisa entender, basta se posicionar naquilo que está escrito, isso é a honra bíblica. Eu não preciso entender, eu não preciso de nada além daquilo que está escrito. Então, está escrito é aquilo. Para mim foi assim. Se estava escrito, se era até a morte, até que a morte separe, então assim, Deus nisso, antes Deus não estava, agora ele está. Então agora ele vai agir, não eu mais. Então eu preciso sair desse lugar de querer fazer do meu jeito para fazer do jeito simples que está escrito. Já está escrito, já foi liberado. Eu só preciso acessar esse lugar em honra a Deus.
E eu não falava isso num sentido de arrogância, não, tá? Mas eu tinha muito certo, né, na minha mente, que quando você tem uma aliança de casamento, né, e a palavra de Deus tá falando que é só a morte que pode separar, então tudo que acontece nesse tempo de não dar certo, espiritualmente falando, tem raízes. E essas raízes que geram maldições é que atrapalham o casamento. Então quando Deus chega e ele fala que quando a gente confessa, né, pecado, se arrepende, né? Porque para ser liberto, ser curado, tem que se arrepender e confessar pecado. Não tem outra maneira, né? Para viver a cura e a libertação, não tem outra maneira. Então, quando isso chega de uma forma soberana em nossas vidas, o resto ele vai fazer. Então, quando a gente entende esse lugar que nós temos em Deus, como filhas, como cordeiras de Cristo, a gente não duvida de nada. Nunca duvidei, nunca pensei em desistir, jamais. O que é a restauração? A restauração, ela é Deus dando seu único filho para morrer por nós, para restaurar a nossa aliança com ele. Então a restauração bíblica é a restauração de todas as coisas, né? Então Deus, ele deu o seu filho. Eu só preciso acessar o filho, ir para a cruz, buscar esse Deus, me submeter a esse Deus, estudar aquilo que Deus está dizendo, que é a voz de Deus, a palavra de Deus, mergulhar nisso, né? Para que eu possa entrar em aliança com Deus, a restauração da minha vida acontecer, eu voltar para o meu lugar original, para o meu papel, para o meu posicionamento, aquilo que Deus criou para eu viver, né? No sentido de mulher, de esposa, de mãe, etc., e de filha principalmente, e a partir desse lugar, Ele restaura todas as coisas. Então esse é o meu papel. Se eu não valorizo a obra da cruz, se eu não entendo a obra da cruz, eu não valorizo. Se eu não reconheço que Jesus morreu pelos meus pecados, peraí, quer dizer que é sério o negócio de pecado, né? Então eu não dou valor àquilo que tem mais valor, né, no mundo inteiro, que é Jesus. Então, quando eu conheço Jesus e eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu abro mão da minha vida, eu abro mão de tudo que eu tenho, daquilo que eu não tenho, e eu me rendo a esse senhorio, então Ele vai trazer sobre mim a renovação da minha mente através da palavra de Deus, lendo e lendo, renovando a minha mente e me reposicionando. Então, essa parte que nós precisamos fazer é de rendição. O mais é Ele quem vai fazer, eu só preciso crer. Quem convence do engano, do erro, do pecado, é o Espírito Santo. Então, se eu estou falando de alguém que precisa se arrepender, precisa se alinhar à palavra de Deus, eu posso ministrar na vida dessa pessoa, sim, se ela estiver aberta a ouvir, né? Eu posso ministrar a palavra? Posso, eu sou discípulo de Jesus, então eu posso discipular os outros também. Mas se a pessoa quiser ouvir, se ela não quiser ouvir, eu vou orar. É a arma que eu tenho, a arma mais poderosa do mundo. A oração de um justo tem muita eficácia. No mundo espiritual, tem muito efeito. Porque a oração de um justo, uma pessoa que foi justificada pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo. Então, quando eu oro, né, o Espírito Santo vai lá e faz o trabalho dele de convencimento. Não é meu trabalho convencer o outro. Meu trabalho é orar. Ore para que Deus te traga o convencimento do arrependimento, daquilo que você fez, porque a restauração é eu, primeiro em mim. Vamos olhar para nós. Às vezes as pessoas chegam na escola, não, porque meu marido, outro. Para. É você. Você precisa ser curada, liberta e santificada. Você precisa viver esse processo. Depois o outro é problema de Deus. Mas quando Deus te convence, quando o Espírito Santo te convence, Espírito Santo, me convença de que Deus tem me chamado para a restauração de todas as coisas. Quando você é convencido por isso, como eu fui, ninguém te tira desse lugar. Ninguém, absolutamente ninguém, e nada. Pode vir circunstância, pode vir quem for, ninguém te tira desse lugar. E eu oro para que essa palavra seja uma semente na sua vida.
gastando tempo com ele. Quando você tem intimidade ali com alguém, quando você tá apaixonado por essa pessoa, quando você tem um noivo, né? Então, o que você quer fazer? Você quer gastar todo o seu tempo com ele, você só pensa nele, você só quer ficar com ele, você só quer ouvir o que ele tem pra te dizer. Você tá num relacionamento mesmo, né, com ele. Então, quando você tá nesse relacionamento, você não fica esperando algo acontecer. Algo já aconteceu na sua vida. A maior coisa que poderia acontecer, aconteceu. Você se apaixonou, né, por Jesus, você conhece agora o seu pai, você tá na cadeira de filha. Então ninguém te tira desse lugar, muito menos o tempo, né? Então a gente não se preocupa, porque a gente tem uma palavra, a gente tem um pai, a gente tem um noivo. E é isso que a gente precisa, nada mais importa. Isso nos basta. O tempo é para purificação e a gente agradece por isso. Como que nós tratamos o vício no meio espiritual, na libertação? Todos os vícios, eles são frutos de raízes de amargura, emoções em desordem. Raízes de amargura são ligadas às emoções, aos sentimentos. Então, os vícios, eles são uma forma de autoflagelação que levam, inclusive, à idolatria, levam, inclusive, ao espírito de morte, porque a pessoa tá sempre ali tentando, parece que acabar com a própria vida, né? Ou se punindo por alguma coisa. Glutonaria também é um tipo de vício, gente. Então, como que a gente lida com isso? Identificando, né, essas raízes e confessando, se arrependendo, né, por esses pecados e abandonando isso. Mas isso precisa ter uma ajuda do Espírito Santo, um discipulado, alguém orientando, explicando sobre tudo isso. Ou seja, todos os vícios, bebida, cigarro, pornografia, drogas, glutonaria, que é comida, né? Comer demais também é um vício, né? É uma raiz de idolatria, é uma desonra a Deus, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tem vício de mentira, que também é pecado. Gente, tem vício de tudo quanto é tipo de coisa. Como que a gente trata isso? Cura e libertação. Então precisa ser ministrado. Ah, mas é o meu marido, então você vai orar para que o Espírito Santo o convença disso, dos vícios, né? E entrega, né, para Deus. Entrega para Ele, faça propósitos com Deus, mas lembrando que primeiro é em mim, né? Então, depois Deus faz o outro. O outro é problema de Deus, não é problema meu. Ficou claro? Então, eu intercedo. Eu falo isso para vocês com propriedade. Eu não conhecia nada sobre libertação. Eu não tinha um pastor, eu não tinha um ministro, eu não tinha mentoria, eu não tinha absolutamente nada. E eu vivi a cura, a libertação e a restauração da minha vida com Deus, sozinha, em casa, eu e Deus, o Espírito Santo e a palavra. Então a gente já tem tudo liberado. Como conseguir realmente a mudança? Não é você que muda nada, porque a sua fraqueza, o reconhecimento da sua fraqueza já é um indicativo disso. Você não pode fazer nada. Sem Cristo, nada podemos fazer. Sem Ele, nada a gente pode fazer. Então, quem faz é Ele. Eu só preciso me render a Ele, me colocar nesse lugar. E através de um relacionamento com Ele, a mudança acontece em mim. Né? Então, tudo isso sobre restauração, todo esse assunto de restauração é sobre uma transformação de morte e ressurreição. Em resumo, o processo de restauração é um processo de morte e ressurreição. Então, a Natália precisou morrer, espiritualmente falando, para ela mesma, para os achismos, para tudo que ela carregava de criação e educação, para que agora ela fosse uma nova criatura, nascida, gerada em Deus, através da palavra, através do Espírito. Então precisa haver uma morte. Tem um ponto final, uma morte espiritual, para um novo renascimento. E é só na cruz de Cristo que podemos fazer isso e viver isso. Então, a mudança na minha vida, ela foi completamente real e surreal. Quem fez? Eu? Absolutamente nada. Tudo foi Deus. Absolutamente tudo na minha vida que vocês veem hoje é fruto de muitas horas e uma vida entregue ao meu Pai, a um relacionamento com Ele.
Esse é o nosso segundo livro. O primeiro livro é o Divorcia-se, que é o nosso testemunho, né, de casamento, de vida restaurada. E esse segundo livro, Como Deus Restaura um Casamento, é o nosso livro guia de estudos, né? E ele é um resumão, vamos dizer assim, condensado de tudo aquilo que a gente fala dentro da escola de deserto, né, do nosso discipulado. Então, ele é um livro para quem não quer fazer o discipulado, os 30 dias de discipulado, etc, etc, mas gostaria de ter um entendimento sobre processos de restauração, fundamentos, etc, etc. Então, o link para quem pediu, né, desse livro tá nas nossas plataformas de redes sociais, etc. Nesse vídeo aqui também, que você procurar, você vai encontrar todos os links do nosso discipulado, dos nossos livros, dos nossos canais, tudo. Princípios do casamento. É importantíssimo estudarmos sobre isso e estudamos dentro do discipulado. Quais são os princípios de casamento? Primeiro, Gênesis, lá o início, o superior a todos. Deixar pai e mãe. Fisicamente, né, geograficamente, sair da casa dos pais, né, para sua família, para sua casa. A bênção pastoral. Não, em terceiro lugar é a bênção pastoral. Em segundo lugar, a bênção dos pais, que é honrar pai e mãe, né? São os princípios. Tem o cartório, que é o único lugar que se faz casamento, né? Casamento é feito no cartório, registro civil. Antigamente também estudamos sobre antigamente, todo casamento tinha um contrato, mesmo quando não tinha cartório. E pureza e virgindade também é um princípio. Então, se quebra um princípio, gera maldição nesse casamento. Eu vejo Deus convocando o seu povo, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros filhos, para se reposicionar na cultura da honra bíblica, naquilo que Deus está falando ali na palavra de Deus, para não sermos enganados, inclusive por líderes e por pastores. Porque o que mais se vê hoje em dia é que esse engano, ele é tão sutil. Ele vem disfarçado do melô do engano. Ai, nada a ver. Ele é tão sutil e as pessoas caem. Caem porque são líderes, são mentores, são pastores que estão falando, porque elas negligenciam o estudo da palavra de Deus para confiar em homens tão falíveis quanto elas. Então, Deus está convocando a restauração de todas as coisas para que nós possamos voltar para esse lugar de honra a Deus, trazer o céu na terra, revelar o Pai. Esse é o nosso lugar. Laços de alma ilícito correspondem à imoralidade sexual, né? Antes do casamento, que é a fornicação, e depois do casamento, uma pessoa que não é o seu cônjuge em adultério. Então, esses laços de almas, eles são formados pela imoralidade sexual e também por questões de sentimentos profundos e emocionais. Então, laços de almas ilícitos são relacionamentos sexuais com pessoas e emocionais com pessoas que não é o nosso cônjuge. O ato sexual, ele é só pro leito do casamento. Então, se teve antes ou depois, existe um laço de alma. Então, é como se essas pessoas elas fossem ligadas por um laço de pecado, né? Então, a gente identifica esses pecados e a gente se arrepende e a gente confessa e a gente faz as orações, mas precisa ter o convencimento, precisa estudar a palavra para então se arrepender e confessar esses pecados. O homem em adultério, ele não desfaz esse pecado porque ele tem que se arrepender. A palavra de Deus tem que chegar para ele, né, através da intercessão, da oração, ou muitas vezes, né, ele tem um encontro com Deus mesmo, ser curado, ser liberto ali, né, independente de onde ele esteja, para ele se arrepender e sair desse cativeiro. É só Jesus que tira as pessoas do cativeiro, né? A pessoa não sai sozinha. Por quê? Ela tá enlaçada, ela tá cega, ela tá surda, né? Uma pessoa em cativeiros, inclusive da imoralidade sexual, que vem geracional, né? O divórcio, ele pode ser uma raiz de bastardia, ele pode ser uma raiz de divórcio também, né? Dos pais, enfim, tem várias raízes que precisam ser investigadas ali, né? Então, ele não sai do pecado porque é só Jesus que pode tirar ele de lá. Então, é a oração e intercessão que faz esse Espírito Santo alcançar.
Eu vou responder essas perguntas com alguns stories que eu fiz anteriormente sobre essa dúvida, e você vai poder ler na sequência, né? Um resumo assim dos estudos que a gente faz, que a gente tem, né, dentro da escola e etc. E para quem quer mais informações sobre a escola, sobre os livros, é só acessar os links aqui embaixo, né, que tá tudo no descritivo. Inclusive temos uma comunidade, né, onde a gente, lá no WhatsApp, onde a gente compartilha sempre vários links lá, materiais também, direcionamentos, lives, etc, etc. Então tá tudo no descritivo desse vídeo também. E é isso. Se essas palavras te alcançarem de alguma maneira, se inscreve no canal, curte, compartilha com alguém, comenta também, e obrigado por assistir. Um beijo. Eu vou responder essas perguntas com alguns stories que eu fiz anteriormente sobre essa dúvida, e você vai poder ler na sequência, né? Um resumo assim dos estudos que a gente faz, que a gente tem, né, dentro da escola e etc. E para quem quer mais informações sobre a escola, sobre os livros, é só acessar os links aqui embaixo, né, que tá tudo no descritivo. Inclusive temos uma comunidade, né, onde a gente, lá no WhatsApp, onde a gente compartilha sempre vários links lá, materiais também, direcionamentos, lives, etc, etc. Então tá tudo no descritivo desse vídeo também. E é isso. Se essas palavras te alcançarem de alguma maneira, se inscreve no canal, curte, compartilha com alguém, comenta também, e obrigado por assistir. Um beijo.